Hoje, a gente vai mergulhar fundo no universo de um dos artistas mais radicais e, ao mesmo tempo, mais reverenciados da história do cinema, Robert Bresson. Prepare-se, porque a ideia aqui é olhar para o cinema de um jeito completamente diferente. E aqui já começa o grande paradoxo do Bresson. Pensa bem, como é que um diretor que basicamente eliminou o drama e a atuação, como a gente conhece, conseguiu criar algumas das obras mais poderosas e emocionantes que existem? Parece contraditório, né? Mas é aí que está a genialidade dele. Para a gente entender essa visão tão única do Bresson, a chave está no começo de tudo. Antes de ele sequer pegar numa câmera, a jornada dele começou em um lugar bem diferente, na pintura. Isso é fundamental. Diferente de muitos cineastas que vêm do teatro e pensam em diálogos e performance, Bresson veio das belas artes. A cabeça dele funcionava de outro jeito. Ele não pensava como um dramaturgo, ele pensava como um pintor, em composição, em textura, no poder de uma única imagem. Olhando essa linha do tempo, a gente vê uma evolução bem fascinante. Ele começa com um curta meio surrealista, depois lança um longa que foi até um sucesso comercial, mas já dava para sentir que ele estava se afastando do drama convencional. O grande ponto de virada foi com o Diário de um Pároco de Aldeia. Foi ali que ele começou a refinar de verdade o estilo minimalista que se tornaria sua marca registrada. E isso nos leva à ideia mais radical dele. Para o Bresson, o que a gente chama de cinema era, na verdade, só teatro filmado. Ele propôs algo totalmente novo, que ele batizou de cinematógrafo, e explicou tudo isso no seu famoso livro de anotações. E aqui está a diferença crucial. De um lado, o cinema tradicional, baseado em atores profissionais em drama psicológico. Do outro, a visão de Bresson, usar pessoas comuns, que ele chamava de modelos, e focar em gestos simples para revelar algo muito mais profundo, a alma. Então, o que seria um modelo? Bom, não é um ator, é uma pessoa comum, usada como uma presença física autêntica. Bresson queria evitar a atuação, a performance. Ele buscava gestos puros, quase automáticos, sem a intenção de interpretar um papel, porque ele acreditava que a verdade surgia justamente daí. A ideia por trás disso é genial. Uma imagem neutra, um rosto sem expressão, por exemplo, não significa muito sozinho. Mas aí, quando você combina essa imagem com outras, uma mão, um objeto, uma porta se fechando, o significado explode na cabeça de quem está assistindo. A emoção não está na imagem em si, mas na conexão que a gente faz entre elas. O uso do som por ele também foi revolucionário. Num filme do Bresson, a gente não ouve música para saber como se sentir. Pelo contrário, o som cria um mundo que está fora da tela. O barulho de passos no corredor, o som de uma chave, isso constrói a realidade de um jeito que só a imagem não consegue. Mas por que essa técnica toda, tão austera, não era só um exercício de estilo? Bresson usava essa rigidez toda para explorar alguns dos temas espirituais e filosóficos mais profundos do cinema. Os filmes dele são muito influenciados pelo jansenismo, uma corrente do catolicismo que fala muito sobre a falha humana e a necessidade da graça de Deus para a redenção. Basicamente, os personagens dele estão presos, seja numa prisão real ou espiritual, buscando uma saída. E o estilo minimalista dele nos força a focar nessa luta interior, na alma deles. E essa ideia de que o ser humano é incompleto, de que falta algo, é o motor que move todo o drama espiritual na obra dele. E essa luta espiritual geralmente segue uma jornada bem clara nos filmes. Começa com uma crise, um aprisionamento, depois passa por um caminho de sofrimento, de rituais repetitivos, e no fim culmina em um momento de graça, uma libertação que é súbita e poderosa. A gente vê isso muito claramente em clássicos como Um Condenado à Morte Escapou e O Batedor de Carteiras. Então, qual é o legado de uma abordagem tão radical assim para o cinema? O impacto dele foi tão imenso que se costuma dizer que o cinema francês do pós-guerra tem duas grandes correntes. Uma vem de Jean Renoir, mais humanista, mais naturalista. A outra, mais austera e focada no mundo interior, vem de Robert Bresson. Ele, literalmente, mudou o curso da história do cinema. E como a gente pode ver aqui, essa influência não ficou só na França. Cineastas do mundo inteiro, de Godard a Abbas Kiarostami lá no Irã, passando por Aki Kaurismäki na Finlândia, todos eles absorveram as lições de Bresson sobre minimalismo, sobre som e sobre o poder da contenção. Na nossa era, que é a era do excesso, do espetáculo, a obra do Bresson continua sendo um desafio. Ele nos força a procurar o significado não no que é mostrado, mas no que é sugerido, naquele espaço que fica entre as imagens. E isso deixa uma pergunta bem poderosa no ar. Será que o verdadeiro poder do cinema não está justamente naquilo que ele escolhe não nos mostrar?